Alguns vídeos atrás que quando um clube grande como o Grêmio, como o Fluminense, como o Corinthians, eles entram numa situação de crise no Campeonato Brasileiro, quando eles entram numa situação de rebaixamento, como é a situação desses três hoje, toda a atmosfera do clube, tudo aquilo que envolve o dia a dia do clube, fica mais pesado do que para um outro clube que já tem, não o hábito, mas que já é notável no seu orçamento, em tudo que ele faz, que ele sabe que vai brigar por aquilo. Porque esses clubes grandes, eles não estão preparados e habituados para isso. Essa é a introdução do vídeo. Eu vou falar hoje sobre o Grêmio, mais uma vez, e sobre a postura que o Renato Portaluppi vem adotando, inclusive hoje, na sexta-feira, estou gravando esse vídeo na sexta, ele convocou a entrevista coletiva ao lado do Kahneman e ao lado do Pedro Jeromel, que são os dois zagueiros símbolos, né, desse time, são a dupla de zaga histórica do Grêmio, e o Renato, na visão dele, se sentiu como uma forma, ele sentiu como se fosse uma forma de demonstrar união do elenco e respondeu perguntas dos repórteres. A entrevista foi até boa. O Renato começa a entrevista falando sobre garantindo que o Grêmio permanece na Série A. E de fato, a situação do Grêmio só depende dele. Se o Grêmio quiser continuar na Série A, basta jogar futebol, né? O Grêmio tem 2 jogos a menos em comparação com seus adversários. E o Grêmio não tem um time ruim. Só que esse time não está jogando futebol. E aí entra o meu ponto de observação da situação gremista, da entrevista, da postura, de dar as mãos, de levantar. Tem um repórter que pergunta no final se o Renato vai abrir os treinos para a imprensa, ele fala que não. O Renato reclama muito na entrevista do fato de não estar jogando em casa, na arena. A gente sabe de todo o contexto que envolveu o futebol do Rio Grande do Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul, né, com as chuvas. E o Renato, ele bate muito nessa tecla. Ao mesmo tempo que ele chama a responsabilidade para si, ele diz e afirma que o Grêmio não vai cair. O Renato dá a palavra dele, ele fala que ele não está gastando palavra à toa, que ele não está jogando palavras ao vento, e que ele garante para o torcedor gremista que o Grêmio não vai cair. O Renato Portaluppi é ídolo máximo do Grêmio. Eu, sinceramente, não sei até que ponto isso é bom ou ruim no momento desse. Porque eu tenho certeza absoluta que se fosse qualquer outro treinador no Grêmio, nesse momento, ele já teria sido demitido. Por todo o contexto da situação e pelas sequências ruins. O Grêmio tem 10 derrotas no campeonato. 10 derrotas no campeonato em 15 jogos. Isso é campanha de time rebaixado. Não tem outra palavra. Porém, por ser o Renato, nós podemos olhar pelo lado bom que o Renato, ele, por ser ídolo, ele tem um poder de fala dentro do elenco muito pesado, muito sério. Ele tem uma linha de ligação com a diretoria também muito direta. O Renato, ele fala diretamente com a diretoria do Grêmio. Só que, por outro lado, a gente precisa olhar que talvez isso possa prejudicar no sentido de tomada de decisões, porque o Renato, em dados momentos, isso não é de agora, isso é desde a primeira vez que o Renato treinou o Grêmio, parece ser um pouco maior que a diretoria. E o fato dele ser um pouco maior do que a diretoria prejudica o time, no sentido de que a diretoria se sente um pouco retraída de tomar algumas decisões ou até mesmo de demitir o Renato. Eu não estou pregando aqui demissão de treinador, sou um cara que sou a favor da continuidade do trabalho. Eu estou trazendo o ponto de discussão para nós é de que até que ponto o fato de uma figura gigantesca dentro do clube treinando um clube numa sequência terrível de resultados, um campeonato brasileiro que é dificílimo, essa figura, ela beneficia ou ela prejudica o clube, já que os resultados não estão vendo e que o futebol visivelmente não está acontecendo. Então o Renato, ele tomou a decisão hoje de fazer uma entrevista coletiva, respondeu várias e várias perguntas, como eu disse no início,
eu tive uma boa impressão da entrevista, só que ao mesmo tempo ele, em dados momentos, ele se coloca na posição de que é o salvador da pátria, vai resolver a situação. O torcedor gremista, ele gosta muito do Renato, óbvio, e eu vi nas redes sociais, muitos apoiaram a entrevista na página gremista, muitos comentários positivos, mas tem muita gente também criticando, pedindo reforço, pedindo uma atitude, que o time não está bem. É o peso que se paga por ser ídolo, é o preço que se paga por ser ídolo, é o preço que se paga por ser um clube grande. Duas figuras emblemáticas, como eu disse, Jeromel e Kahneman ao lado dele, e o Grêmio tem, estou com um notebook aberto aqui, um computador, próximo adversário é o Vitória, domingo, 11 horas da manhã. Não adianta fazer entrevista coletiva, não adianta pousar para foto de mão dadas se não ganhar esse jogo. Tem que jogar futebol, tem que mostrar dentro do campo que não vai cair, porque falar é uma coisa, jogar futebol é outra. Volto a dizer, o Grêmio tem 10 derrotas no campeonato. A campanha daqui para frente tem que ser outra. Tem que ser campanha de campeão para não ser rebaixado e não viver mais uma vez esse vexame. Pessoal, muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando. Vocês são demais, viu? Obrigado mesmo. Deixe seu like aqui e compartilhe o vídeo. Se você discordar da minha opinião, não tem problema. Curta, comente nos comentários aqui, deixa a sua opinião. Vamos trocar uma ideia, vamos falar de futebol. Beleza? Valeu! Qual que é a minha opinião? Eu acho que o Grêmio não cai